Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada nós vimos água, né? Substância inorgânica. Hoje nós vamos começar falando sobre carboidratos, substância orgânica. Os carboidratos também são chamados de glicídios ou hidratos de carbono. E nós vamos estudar a função e a classificação, tá? Pessoal, quando a gente fala em carboidrato, a gente lembra logo das massas, né? Então, carboidrato, ela tem como principal função, né? Energia, é o principal combustível do nosso corpo, né? Eu sempre falo nas aulas que se o nosso corpo, né, é uma máquina e essa máquina só funciona com combustível e o nosso combustível é o alimento e esse principal alimento é o carboidrato, é o que nos dá energia, né, é o que nos faz movimentar para ter nossas atividades, metabolismo. Esses carboidratos eles estão presentes, né? Aí nos cereais, pão, massas, arroz, farinha, doce, chocolate, biscoito, né? E esses carboidratos, eles são metabolizados, eles são quebrados durante a digestão, até em unidades menores. A principal molécula de carboidrato é a glicose, certo? Lembra a fórmula C6H12O6. Os carboidratos, eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, principalmente, certo? E se eu perguntar se todo carboidrato é doce, tem um sabor adocicado, né? Será se todo carboidrato é doce? Né? Por exemplo, o mel, o açúcar, né? Doce. Mas quando a gente fala da farinha, do macarrão, né? Não é doce, né? Por quê? Porque é amido, né? E o amido não tem sabor adocicado. E aí nós vamos ver que os carboidratos, ele tem a fórmula, uma fórmula bem simples, né? Que tá aí na imagem, tá? CN H2O N. O que é o N? Né? O N é o número de carbonos, certo? Então, se o carboidrato tem, por exemplo, 6 carbonos, então no lugar do N eu vou colocar o número 6. Então, C6H2ON, né? O que é o N é o 6. Então, fica C6H2O6, certo? Então, multiplicando aqui, ó, fica C6, 2 vezes 6 dá 12, então fica H12O, né, que é 1 vezes 6, 6. Ou seja, C6H12O6 é a fórmula de quem? Da glicose, tá? Se o carboidrato tiver 4 carbonos, né? Se for um carboidrato que tenha 4 carbonos, então fica C4H2O4, né? Então, multiplicando vai ficar C4H8O4, certo? Todo mundo entendeu? Vamos para a próxima. Então, vamos falar das funções do carboidrato. Como eu já falei, a principal função é energético, né? Então, quando a gente
tem como combustível celular, essa glicose dos carboidratos, elas vão para dentro da célula, vão ser fonte de energia. E essa glicose ela vai ser degradada e vai liberar o quê? Gás carbônico, CO2 e água, certo? Ou seja, isso a gente vai fazer o que? A respiração celular, tá? O principal, né, é a glicose e a frutose. Lembrando que cada grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Então, toda vez que a gente pega um alimento, que a gente olha o rótulo, vai estar lá que tantas gramas, 100 gramas, fornece tantas quilocalorias, certo? Energia. Então, outra função é armazenamento, tá? Os animais e as plantas, elas armazenam esse carboidrato produzido. Então, as plantas produzem carboidratos através da fotossíntese. Então, só que ela não vai utilizar todo esse carboidrato, ela vai armazenar. E como é que as plantas armazenam? Em forma de amido. Por exemplo, a batata, a macaxeira, a beterraba, a cenoura, né? São as sementes, né? São onde esse amido é armazenado. E nós, animais, quando nós nos alimentamos desses carboidratos, de vegetais principalmente, nós armazenamos esses carboidratos em forma de glicogênio. Onde é que vai ser armazenado esse glicogênio? No fígado e no músculo, certo? Então, após a gente fazer uma refeição, toda essa glicose vai ser armazenada. Uma parte dela vai ser armazenada no fígado e no músculo em forma de glicogênio. Então, outras funções dos carboidratos é que eles funcionam como sustentação e estrutura em vários órgãos, né? Então, a celulose. O que é a celulose? É a substância, o carboidrato que está presente na parede celular, que dá estrutura à parede celular, tá? A quitina. A quitina é um carboidrato presente nos insetos, né? Nas carapaças dos insetos. Quando a gente fala o ácido hialurônico, ela está ligado a duas situações, a estética e a artrose, né? Então, tanto que quando a pessoa quer fazer preenchimentos em algumas situações, ele usa o ácido hialurônico. Os carboidratos também estão presentes nas membranas celulares, né, em forma de glicoproteínas. Lembra que a gente já estudou, aliás, nós não vamos estudar a membrana plasmática, mas a gente já viu que a membrana plasmática ela está presente em todas as células. Então, eu tenho as glicoproteínas e os glicolipídios, é quando ela está ligada à proteína e a lipídios, certo? Vamos falar agora da classificação. Os carboidratos eles são classificados em 3 grupos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, né? Então, monossacarídeos, disacarídeos, também tem algumas situações em que eles acrescentam o oligosacarídeo e polissacarídeo. O monossacarídeo é o açúcar mais simples, tá? Eles são classificados de acordo com o número de carbono. Então, se o carboidrato, por exemplo, tem 3 carbonos, ele é chamado de triose, ose, final, terminando em ose, carboidrato. Como, por exemplo, o gliceraldeído. As tetroses são os carboidratos que têm 4 carbonos, certo? Mas o mais importante para nós são os carboidratos que têm 5 carbonos e 6 carbonos. Por exemplo, um carboidrato que tem 5 carbonos importantes para nós, que é uma pentose, é a ribose, que é o RNA, o açúcar do RNA, e a desoxirribose, que é o açúcar do DNA, certo? E eu tenho também importante as hexoses, sem 6 carbonos, que aí eu tenho quem? A glicose, né? Lembra, 6 carbonos, C6H12O6, né? Então, tem aí. A glicose,
Além da glicose, eu tenho a frutose e a galactose, que tem 6 carbonos. A glicose é encontrada em todas as frutas, tubérculos, né, que são as raízes, com amido, reserva energética, mel, produtos que são quebrados de carboidratos maiores, de carboidratos mais complexos, né? Frutose, encontrados em fruta e mel, né, que tem um sabor bem adocicado. A galactose, né, é obtida da quebra da lactose, né, que é o açúcar do leite, certo? E aí, como eu falei, a ribose, a desoxirribose, é o açúcar do RNA e do DNA. O que une um monossacarídeo a outro monossacarídeo? São chamadas de ligações glicosídicas, certo? É a união entre duas moléculas de monossacarídeo. E lembra que eu falei lá em água, quando eu tenho a união de duas moléculas de água, eu tenho a liberação, quando eu tenho a união de duas moléculas, eu tenho a liberação de uma molécula de água. Então, aqui eu tenho um disacarídeo, né? Um disacarídeo é a união entre dois monossacarídeos, por isso o nome de dois sacarídeos. Então, é a união de dois monossacarídeos. Então, aí eu tenho a lactose, que é o açúcar do leite, que é a união da galactose com a glicose. Eu tenho a sacarose, que é a união da glicose mais a frutose, que está presente principalmente na cana e na beterraba. E eu tenho a maltose, que é a união entre duas moléculas de glicose, certo? Que está presente em cerveja, licores, no caso do malte, né? São bebidas que têm açúcar. Então, aí vocês viram que eu falei que aí eu tenho os disacarídeos, aí eu tenho a sacarose, lembra? A sacarose é o açúcar da cana-de-açúcar, que a gente adoça o nosso café, o nosso leite, o nosso suco, tá? Eu tenho a lactose, que é o açúcar encontrado no leite, em produtos lácteos, né? Não é tão doce quanto a sacarose e a frutose. A maltose, como eu falei, que é produzida da quebra de moléculas de amido, é usado na fabricação de cerveja e de licores. Aí eu tenho os polissacarídeos. Poli significa vários, são vários monossacarídeos, a união de vários monossacarídeos, né? É a união de 10 unidades, 10 ou mais unidades de monossacarídeo, certo? Então, lembra que a união é feita pelas ligações glicosídicas, então é uma grande quantidade de moléculas de glicose unidas, né? Então, lembra que eu falei que os carboidratos, eles têm função de armazenamento, né? Nós armazenamos glicose, né? Carboidratos. Os animais armazenam em forma de glicogênio, né? É a nossa reserva energética, tá? O amido é a reserva energética dos vegetais. Então, tanto o amido quanto o glicogênio são polissacarídeos. E eu tenho também os polissacarídeos estruturais. Então, quais são os dois polissacarídeos estruturais? A celulose e a quitina. A celulose é que dá estrutura às células vegetais, certo? Como a gente já viu, né, o modelo das células vegetais. E a quitina é encontrada na carapaça dos insetos, né? É aquela carapaça, armadura que protege, né, os artrópodes, né? Como a aranha, a barata e outros insetos, certo? Lembrando, o amido é um carboidrato, um polissacarídeo muito importante, certo? Ele é encontrado em vegetais, ele é a reserva energética dos vegetais, certo? E aí eu tenho até uma caixinha aí de amido de milho, certo? Então eu tenho amido, muito amido, certo? Então são união de centenas e centenas de moléculas de glicose, né? E aí
essa hidrólise, essa quebra, lembra? Água, lise quebra, quebra na presença de água, né? A hidrólise desse amido, eu produzo, forma-se a amilose. A amilose é um carboidrato que vai ser quebrado pela amilase salivar. E aí eu tenho a maltose. A maltose é feita é quebrada pela maltase até chegar na glicose. Então, a quebra do amido, eu vou ter quem? No final, moléculas de glicose, certo? Sempre no final eu vou ter quebra de moléculas de glicose. Então, quando a gente fala em alimentação saudável, né? Lógico, os carboidratos, eles são muito importantes porque são fontes de energia, mas ele em excesso ele causa obesidade, ele causa diabetes, né? Mas eles são importantes também porque ele reduz a constipação e a formação de hemorroidas, né? Ele aumenta o bolor fecal, reduzindo essa constipação. Ele aumenta a funcionalidade intestinal, tá? Ele diminui a absorção de gordura e colesterol na dieta. No caso, eu tô falando das fibras, né, alimentares, né, que estão presentes em grãos, né, principalmente. Ele diminui a absorção de gorduras, colesterol da dieta. Ele retarda o esvaziamento gástrico, que gera uma sensação de saciedade, principalmente quando a gente come frutas, verduras, né, que tem muita fibras de celulose, certo? Lembrando que a celulose ela não é digerida, né, pelos animais, porque nós não temos a enzima celulase, né? Então ela vai o quê? Ela vai ajudar a melhorar a função intestinal, né? E aumentar esse bolor fecal, tá bom?